Quando eu vou comprar um adubo, como é que eu faço? Qual é o melhor adubo? Eu compro adubo foliar ou eu compro um adubo granulado, um adubo sólido, era alguma coisa nesse tipo, né? Quando a gente vai comprar, primeiro a gente precisa identificar o problema que a nossa planta tem, ou talvez ela nem tenha um problema específico. Talvez, se ela está bem, ela só precisa de uma manutenção. O que são os adubos? Os adubos são os alimentos das plantas. Assim como eu e você, a gente come, a gente toma café da manhã, almoça, janta e tal, para se manter forte, as plantas precisam também ser adubadas para se manterem nutridas, bem vigorosas, fazendo as suas funções. Quais são as funções delas? Crescer, brotar, enraizar, produzir, florescer, tá? Plantas que não são nutridas, plantas que têm uma deficiência alimentar, elas vão expressar problemas. Então, se a gente tem plantas bonitas, tá legal, ó lá no fundo, aquilo ali é um pezinho de amora, tá brotando, tá crescendo, é em um vaso, tá, pessoal? E produz bastante. Se tá crescendo, tá brotando, tá legal, ela não tá manchada, ela não tá atrofiando, tá tudo certo com ela, o que eu preciso é oferecer adubos para que ela se mantenha nesse bom estado. E essa é a melhor das condições, se manter legal, se manter bem. Agora, existem plantas que elas vão ficando largadas, vão ficando abandonadas. Por exemplo, talvez quem aqui é jardineiro, quem trabalha com plantas, talvez chegue na casa de alguns clientes e o cliente fala assim: ô meu filho, esse vaso aqui, ó, eu plantei quando eu casei, faz 32 anos, nunca mexi nele, queria que você fizesse alguma coisa porque não deu mais flor, não tá mais bonito, era tão bonito antigamente. A planta só tá lá de extremamente resistente que ela é e porque existe uma vida acontecendo ali dentro daquele solo. Porque se não fosse isso, ela teria morrido de desnutrição, de deficiência nutricional. Então, plantas desse tipo, que não precisam de uma manutenção, elas precisam de um socorro, elas já estão expressando problemas. Elas estão manchadas, estão amareladas, não produzem flores, não brotam mais. Plantas que estão mal nutridas, elas acabam sendo mais atacadas por pragas, por doenças, tá? Porque elas estão fracas. Quando você não come, quando você não se alimenta direito, quando você está numa vida muito corrida, por exemplo, você não consegue sentar e fazer refeições equilibradas, a sua resistência pode cair e você começa a ficar doente. Tá? Com as plantas é a mesma coisa. E para muitas coisas que acontecem com a gente, a mesma coisa acontece para todos os outros seres vivos, tá? Para os animais e para as plantas também. Então use sempre o raciocínio daquilo que você conhece, aplicando para as plantas, porque de alguma forma aquilo vai funcionar bem parecido. Então tá, a Liz falou: Larissa, que adubo é que eu vou comprar aí para as minhas plantas? Considerando que a gente tem dois tipos de planta, uma que precisa só de uma manutenção, ela tá bem, e a outra que precisa de um socorro rápido, você vai fazer a escolha de acordo com aquilo que ela tá precisando, de acordo com aquilo que ela tá pedindo para você. Se você precisa ajudar rápido essa planta, se você precisa que ela, assim, de hoje para amanhã, se possível, ela dê uma resposta, porque ela está muito enfraquecida, você vai fazer a opção por adubos que ela vai conseguir absorver rápido. Sabia que existe isso? Existem adubos que as plantas absorvem ele inteirinho, muito rápido, e outros que são absorvidos mais lentamente. E qual é a diferença disso? Como é que você vai usar? Como é que você vai fazer a escolha para cada caso? Quando a planta está gritando, pedindo socorro, me ajuda, eu estou fraca aqui, ninguém me vê, ninguém me enxerga, você precisa ajudar ela rápido. Agora, se uma planta está bem, está legal, está resistente, você vai colocar um adubo que vai ser liberado aos poucos e aos poucos ela vai consumindo esse adubo para só se manter, tá? Devagarzinho ela vai comendo para se manter bem. Aí chega na pergunta que ela fez. Porque são tantos adubos e tantas fórmulas e tantos jeitos de aplicar que causa normalmente uma confusão. A Lise falou sobre adubos foliares. O que são os adubos foliares? Adubos foliares, como o próprio nome já diz, né, de folha, eles são aplicados na parte aérea. A parte aérea é a parte de cima, aquela que fica no ar, a parte
verde, onde tem as folhas das plantas. Esses adubos, eles são pulverizados, dissolve-se na água, tá? Ou eles vêm líquido já pronto para uso, você compra um galão e aplica, ou você mesmo fez esse tipo de adubo em casa, e você pulveriza, aplica, rega a sua planta de uma forma líquida. O líquido é o menor tamanho que os nutrientes estão, ou seja, a gente fala que é um tamanho molecular. Já está tão pequenininho ali os nutrientes para as plantas, que elas entrou em contato com elas, ela já tem condição de absorver e começar a fazer o uso dentro delas. Os adubos foliares, eles são aplicados nas folhas. Existem os adubos radiculares, que a gente aplica no solo, a gente mistura no solo. Alguns adubos foliares, eles podem tanto ser aplicados nas folhas, quanto regado no solo, como se a gente fosse molhar a planta normalmente, tá? Molha bem, até escorrer o fundo do vaso, e aí as raízes alcançam esse adubo, absorvem e começam a fazer uso. Em torno de 15 dias, alguns dos adubos já têm um ótimo efeito, um ótimo resultado. Esses são adubos foliares, que foi uma das perguntas. Então, esses são para plantas que estão precisando urgente, rápido, me ajuda, precisam ser nutridas. Agora, você vai fazer a escolha por outro tipo de adubo, um adubo sólido, que existem muitos também no mercado, como os granulados, que são aquelas bolinhas que a gente compra. Existem as pastilhas, que são parecidos com comprimidos de remédio, que a gente coloca em cima dos vasos ou distribui no jardim em alguns canteiros. Só que esses, eles são só entregues para a planta só consegue absorver à medida que a água vai caindo, vai dissolvendo, vai derretendo esses adubos sólidos, e aí junto com a água esses nutrientes entram na planta. E ele fica ali por um tempo, sendo dissolvido lentamente. Esses para plantas que estão bem, para plantas que estão nutridas, tá legal, tá brotando, tá crescendo, tá?